Nós estamos desde segunda-feira lendo e proclamando o capítulo 3 do Evangelho segundo São João, que narra o encontro entre Jesus e Nicodemos. Essa narrativa vai ser proclamada até amanhã, quinta-feira, e na sexta-feira já vai passar para o capítulo 6 do Evangelho segundo João, com a narrativa da multiplicação dos pães. Portanto, o pequeno trecho proclamado hoje ainda faz parte do diálogo entre Jesus e Nicodemos. E o segredo desse pequeno trecho de hoje está logo no primeiro versículo que foi proclamado, que diz: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Esse pequeno versículo, ele é de grande profundidade e convém que nós meditemos sobre ele brevemente. Começando, porque Deus amou de tal modo o mundo, a criação como um todo, porque Deus criou tudo e ele criou por amor. E o amor de Deus é um amor, primeiramente, incondicional. Deus não coloca condições para amar alguém. Ele ama porque tudo que foi criado por ele. E segundo, é um amor gratuito. Deus não espera nenhum retorno, nenhuma recompensa por amar. Isso quer dizer que mesmo que nós não amemos a Deus, Ele continua nos amando. Por isso, Ele ama o mundo porque Ele criou tudo por amor. E esse amor é tão profundo pelo mundo, e o mundo inclui o ser humano, mas não somente o ser humano, toda a criação, da qual a humanidade faz parte. Quando o mundo ou o ser humano começa a se desviar do projeto de Deus, Deus, por amor, não pensa duas vezes em enviar seu Filho único para fazer com que o mundo retorne a Ele. E aqui a palavra mundo tem vários significados. Pode significar a criação, mas pode também significar o mundo humano, as relações humanas que se desviam. Ele ama tanto o mundo, ama tanto o ser humano, que ele envia seu Filho único para fazer com que o ser humano volte para o próprio Deus. E Deus envia o seu Filho não para condenar o mundo, ou seja, não para fazer com que o mundo se afaste mais de Deus, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Primeira coisa que nós temos que entender é que o texto vai dizer que todo aquele que crer no Filho será salvo. Todo. Na conversa com Nicodemos, isso fica claro, porque Nicodemos reflete o pensamento judaico no qual a salvação era apenas para o povo judeu. Ou seja, a salvação era exclusivista, enquanto que fica claro nesse texto que todo aquele que crê em Jesus alcança a salvação. A salvação é para todos, e não só para todo ser humano. Hoje cresce a consciência de que a salvação é cósmica, ou seja, para o universo todo, para a terra inteira, para toda a criação de Deus. E o que significa crer no Filho? Crer aqui não é apenas no sentido intelectual de aderir à doutrina de Jesus, no sentido intelectual. Crer significa seguir os passos de Jesus, seguir os passos do Filho, caminhar com Ele, aderir ao projeto dele. Isso é crer. Mesmo que alguém tenha uma adesão intelectual à doutrina proposta por Jesus, mas não siga os passos dele, não está crendo. E o texto vai dizer que todo aquele que crer será salvo, mas quem não crer já está condenado. Deus não condena ninguém. Se há alguém condenado, é porque condenou a si mesmo. Por quê? Porque se recusou a crer no Filho, se recusou a caminhar com o Filho no caminho do Filho. A nossa salvação não vem apenas da nossa adesão intelectual, de nós crermos que Jesus é o Filho e em toda a doutrina que deriva disso.
mas ela está condicionada, ela está ligada à nossa capacidade de agir como Jesus agiu e viver como ele viveu, ou seja, de seguir os passos dele. Isso é crer na visão do Evangelho de João, é seguir os passos de Jesus. E todo aquele que segue os passos de Jesus, que nele crê, não morre, mas tem a vida eterna. O Evangelho segundo João joga com as palavras, fala de vida e de morte em vários sentidos. Para João, viver não é apenas existir, mas estar unido a Deus. Vive aquele que está unido a Deus. E todo aquele que está seguindo os passos de Jesus está unido a Deus. Por isso, ele vive. Isto é, ele não está morto, ele não morre. No mesmo Evangelho de João vai dizer que todo aquele que vive e crê em Jesus, mesmo que morra, biologicamente, viverá. E todo aquele que vive e crê nele não morrerá jamais, ou seja, jamais se afastará dele. João fala de vida e morte em termos não apenas de biologia, mas em termos de relacionamento com Deus. Morte para João é estar afastado de Deus, vida para João é estar unido a Deus. E unido a Deus não só a partir da eternidade, ou seja, depois da morte, mas já nessa vida. Por isso que o termo vida eterna em João não diz respeito apenas a depois da morte, mas vida eterna não é só no sentido que ela não acaba nunca, mas é no sentido também qualitativo. Vida eterna para João é uma vida plena, e essa vida plena já começa a se manifestar ainda na terra, à medida em que a pessoa se une a Deus. Plenitude não é quantidade, é qualidade. Plenitude significa estar unido a Deus, mesmo que de forma precária ainda nessa terra. Ainda na terra, se nós estivermos unidos a Deus, nós já vamos experimentar, embora de modo ainda parcial, toda a plenitude da eternidade. E é essa proposta que esse Evangelho de hoje nos traz. Nós admitirmos que Deus nos ama tão profundamente que Ele nos envia Seu Filho Jesus para que nós possamos crer nele, ou seja, para que nós possamos seguir os Seus passos. E assim nós possamos nos afastar da morte e nos aproximar da vida. É a proposta que foi feita desde o início do capítulo 3 a Nicodemos, como nós vimos na segunda-feira, onde Nicodemos se aproxima de Jesus para ter certeza que ele é o Messias e recebe de Jesus essa proposta, fazer a experiência do nascer do alto, do nascer de novo, que é exatamente isso, acolher Jesus como Filho que nos foi enviado para nos oferecendo a oportunidade de caminhar na estrada dele, nós possamos viver e viver para sempre. Não apenas em quantidade, mas, sobretudo, em qualidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.